Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre Reino de Kush, economia e sociedade. Bora lá? Que relação existe entre o sorgo e o Reino de Kush? Bom, primeiro, o sorgo é uma planta, né? Um dos 5 cereais mais consumidos do mundo. O sorgo está relacionado à história do Reino de Kush por ser uma das plantas cultivadas na África Austral, ou seja, a região atual do Sudão, inclusive até hoje é prato típico da região, viu? No Brasil é uma planta mais utilizada para alimentação de animais, né? Mas ainda assim o sorgo é um dos 5 cereais mais plantados e consumidos no mundo, inclusive no Reino de Kush era o principal alimento dos cuxitas, né? Tava lá o sorgo, depois eles colhiam, depois com o moinho eles moíam e faziam ali suas quirera, né? Faziam ali seus plantios, beleza? Suas alimentações. Em 750 a.C., os cuxitas dominaram o Egito, no chamado 25ª dinastia. Esses reis, ou melhor, os faraós cuxitas, se apropriaram de bastante imagens e simbologias egípcias, até para legitimar o poder. Eles entraram para a história como chamados faraós negros. Por quê, professor? Porque a pigmentação da pele dos cuxitas é mais escura que os próprios egípcios, olha só. E os egípcios daí olhavam assim e falaram, nossa, eles são mais escuros que a gente. Então, dessa forma, por causa dessa questão, acabaram entrando na história como os faraós negros, ok? Da 25ª dinastia. Dominaram bastante, de 750 até 664, quase 86 anos, é isso. E daí foram expulsos depois por uma outra civilização que invadiu o Egito também. Beleza? Essa região, o faraó Piê foi originário de Kush e deu início à 25ª dinastia. Aqui vocês têm a estela da vitória do faraó. Na 25ª dinastia, esses faraós usavam uma coroa com duas cobras, representando o reino de Kush e o Egito Antigo. Então era uma forma também, como o professor Alberto comentou, de legitimar seu poder, dizendo que eles tinham poderes sobre as duas regiões. Mas que mega poder, né? Dominar o Egito e ainda dominar o reino de Kush ao mesmo tempo. Os cuxitas escolhiam seu rei de uma forma muito interessante, através do voto de líderes locais ou depois, inclusive, jogado sorgo, cereais no chão, para ver se o voto deles estava de acordo com a vontade dos deuses. Então tem uma mistura aí de religiosidade e também de uma particularidade, né? Escolhido por líderes locais. Isso é muito interessante porque é diferente do Egito, de outras civilizações, não era por dinastia, onde o pai passava o poder para o filho. Interessante isso. No Reino de Kush, o poder militar era muito valorizado, até faz sentido, né? Afinal de contas, estão do lado de um super império, um império egípcio, então eles precisam ter um poder militar, não por acaso dominaram o Egito em 750, todos os homens eram convocados para a guerra, caso necessitasse. Muito famosa a história dos arqueiros núbios, né? Assim chamados cuxitas, da região de Núbia, vem de Noup, que significa ouro em africanês. Os cuxitas também eram matriarcais, as mulheres tomavam posições muito importantes na sociedade, cargos de liderança, sacerdotisas, inclusive chefiavam o governo e o exército, com um título chamado de Candace, que significa rainhas guerreiras. Eu sei que vocês estão pensando, Wakanda para sempre. Aqui vocês têm a Manitori, é a pirâmide dela, ela segurando os seus líderes, os seus inimigos com uma das mãos e a outra em posição de um golpe fatal com a espada. A Candace, a Manichaqueto, bem abusadinha. Além de invadir o Egito ali em Assuã, trouxe para casa a cabeça do Otávio Augusto, como uma espécie, que é o imperador romano da época, como uma espécie de troféu, para mostrar para todo mundo assim, ei, olha o que nós fizemos, olha só. Além disso, ela conseguiu, depois pela diplomacia, uma aliança com o Império Romano, para que fosse respeitado o território cuxita. Olha só. A Manichaqueto entrou para a história. Cuxitas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, a maioria dos deuses muito semelhante ao do Egito Antigo. A Pedemeque é uma divindade muito peculiar, porque era o deus da guerra, protetor do exército cuxita. Nesse vídeo, nós falamos sobre o Reino de Kush, economia, sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!